Olá, pessoal. Bom dia. Como estamos? Vamos lá, né, para mais uma aula, mais uma semana. Gostaria também, antes da gente começar oficialmente, deixar registrado aqui, né, o meu lamento, né, por hoje a gente completar uma semana da partida do nosso aluno João Gabriel. João Gabriel foi nosso aluno no curso de graduação, né, de psicologia, e talvez estava aí na reta final para se formar. O João, ele tinha uma característica assim muito interessante, né, que é um outro tempo que ele vivia, assim, uma calma, né, que ele tinha para conversar com as pessoas, para responder às pessoas. E eu tô me lembrando, né, a cada dia desses últimos encontros que eu tive com ele, eu encontrava com ele no SPA, ele estava fazendo, né, o estágio clínico dele. E eu encontrava com ele ali durante os atendimentos, ou quando ele chegava após, ou enfim, a gente estava sempre se encontrando ali, né? E um dia eu falei com ele assim, João, e aí, como é que é isso? Você, sempre que eu te vejo, você tem esse caderno. Ele tinha um caderno de 10 matérias. Então ele me contou que desde o início da graduação ele acumulava cerca de 20 cadernos de 10 matérias, aquele caderno grossão, e ele ficava anotando tudo. Ele falou que tinha anotações de todas as aulas, de todos os dias que ele foi nas aulas. E eu lembro dele, assim, como aluno também, fazendo essas anotações, fazendo, sabe, assim, sempre escrevendo de uma forma muito prolífica, muito interessante, pessoa muito aguda. Então, é uma tristeza muito grande a gente perder, né, as pessoas assim, dessa forma, mas ficam essas boas lembranças do João Gabriel. Então, onde quer que ele esteja, que ele receba aí nosso abraço. Ah, bom, estou vendo aqui que já chegamos, 10 pessoas. Bom dia, Larissa. Bom dia, Adriele. Bom dia, Ana Vaz. Bom dia, Rejane. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Larissa Nogueira. Bom dia, Sheila. E bom dia, Fernanda. Bom, a gente programou para hoje, né, esse texto do Michel Calon. Eu vou fazer então uma breve exposição e gostaria de convidar vocês ali na sequência para a gente poder pensar algumas questões levantadas por esse texto em relação à pesquisa de cada um. Bom dia, Rogéria. Rogéria também dá bom dia aos colegas. Então vamos lá. Então, eu pensei a partir dessa aula, a gente trabalhar com esses temas, né? Que é a ideia de problematização, interessamento, né, essa palavra, esse neologismo, interessamento, que a gente vai ver o que significa. E então o texto base é esse texto do Michel Calon, né? Que são, numa livre tradução, o título do texto ficaria Alguns elementos de sociologia da tradução, a domesticação de escalope pelos pescadores da Baía de Saint-Brieuc. E, enfim, eu vou começar então contextualizando essa discussão proposta pela sociologia da tradução, ou teoria ator-rede. Como é que essa teoria da sociologia da tradução, ou teoria ator-rede, pode nos ajudar a pensar as pesquisas que a gente realiza nessa linha, né, na linha de práticas clínicas e processos socioculturais. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês essa pergunta, né? O que significa problematizar algo? Ou o que a gente entende por problematizar algo? Porque dessa pergunta depende uma outra, que é como elaborar um problema de pesquisa. Como que a gente pensa um problema de pesquisa? Como é que a gente elabora um problema de pesquisa? Vocês entraram, então, né, agora foram selecionadas a partir do processo seletivo. Mas é claro que todos os projetos invariavelmente vão passar por algumas reformulações para a gente poder ajustar esses focos, né, da construção do problema de pesquisa propriamente. Então, vocês todas vão passar por esse processo de algumas readequações, de readequar o vocabulário do projeto, readequar o foco, readequar
contextos também de pesquisa segundo determinadas portas, né, que vão se abrindo e outras que vão se fechando, né, portas institucionalmente falando. Então, tudo isso vai provocar uma reconfiguração do projeto, né? O projeto, então, o pré-projeto, ele tem esse nome justamente pré-projeto porque ele é uma ideia, né, uma espécie de carta de intenção do que você gostaria de fazer, né, durante o mestrado. E aí, agora, nós vamos passar por um processo durante essas disciplinas, né, sobretudo a disciplina de seminários 1 e seminários 2, né, são disciplinas que vão fornecer um direcionamento, né, e eu acredito que a nossa disciplina aqui também, mas essas disciplinas principalmente vão fornecer um direcionamento para transformar o projeto de vocês em um projeto que seja execuível, né? A gente tem que pensar assim, a gente chega às vezes com muitas ideias, com muitos planos, mas como é que a gente vai tornar esse projeto execuível em 2 anos, né, de mestrado? Como é que se dá aí esse tipo de arranjo, de adaptação? E aí tem essas questões práticas, mas também tem umas questões assim que eu acho questões teóricas até mais interessantes, que são propostas por esse texto, né, do Michel Calon. Então tá, né, gente? Então, partindo dessa ideia, o que você entende? Vamos pensar aí, para a gente falar depois lá na outra parte da aula. O que vocês entendem por problematizar algo, quando a gente fala de problematizar algo? Enfim, essa palavra, né, problematização, ela tem ocupado ultimamente um certo espaço, né, de discussões no ambiente virtual. Então, a gente vai usar e vai ouvir essa palavra sendo usada, por exemplo, no Twitter, né? E esse uso, muitas vezes, ele é feito de um modo não muito rigoroso, embora o fato de não ser um uso rigoroso não torna menos interessante. Então, assim, geralmente você vai usar você vai ver nessas discussões da internet a palavra problematização vinculada a alguma coisa que a gente não necessariamente imagina como problemática, né? Aquilo que parece que é óbvio e tal, não, isso aqui está tudo bem, é assim mesmo, e você vai problematizar algo que parece óbvio. Então, esse uso corrente da palavra, né, desse termo problematizar, ele nos concerne, né, aqui no contexto da disciplina. E aí a gente vai partir um pouco, então, para essas especificações, né, pessoal? Então, problematizar algo vai aparecer nesse sentido como uma interrogação, como interrogar algo que causa um certo desconforto. Apesar dessa relação do elemento problematizado com o desconforto possa parecer pouco óbvia em alguns casos. Então, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, uma série de discursos, né? Discursos esse meio social e econômico que a gente vive. Então, você vai pensar, por exemplo, o discurso do coach, que vai, né, produzir em você uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Isso tudo, né, são discursos que estão, de alguma forma, sendo tomados como positivos, como alguma coisa que te prepara melhor para o seu trabalho, para os desafios, né, do mundo neoliberal. Mas você pode também problematizar esse discurso e mostrar o tanto que esse discurso, né, na verdade, acarreta numa série de consequências, né, para a saúde mental do sujeito, nessa relação que ele mantém com o sistema socioeconômico. Né? Por exemplo, esses discursos podem nos levar a acreditar que os nossos fracassos econômicos são problemas individuais, é porque a gente se esforçou pouco, né? E problematizar, então, significa mostrar tudo isso, né? Mostrar a nossa relação dentro desse sistema de produção e problematizar esse discurso especificamente, que vem nos dizer que a nossa prosperidade econômica ela exclusivamente fruto, né, do nosso esforço ou do nosso mérito, né? Sendo que, enfim, tem uma série de questões aí da nossa posição, né, nesse mundo socioeconômico, das heranças, enfim. A gente não vai problematizar esse elemento agora, mas eu estou trazendo apenas como um exemplo para a gente entender como que essa palavra vem sendo utilizada. Então, ela vem sendo utilizada para apontar um aspecto problemático em algo que é corriqueiro. E, no entanto, essa palavra problematização, ela vai ganhar um sentido específico
que vai ser atribuído pela teoria ator-rede, ou que a gente poderia chamar também de sociologia da tradução. Eu vou explicar também mais adiante para vocês por que teoria ator-rede, por que sociologia da tradução, por que esses nomes, né, para essa teoria. Então, esse sentido específico que essas teorias vão atribuir à noção de problematização vai nos revelar um certo conjunto de relações institucionais de poder. Tá? Então, por isso que ela nos importa aqui. A teoria ator-rede, talvez a gente pudesse chamar ela mais apropriadamente de uma, ou traduzi-la, né, como uma teoria actante-rede. Né? Por que, em vez de ator-rede, actante-rede? Né? Eu vou falar disso mais adiante, mas só para já começar aqui. Muitas vezes, quando a gente fala de ator, né, a gente espera um agente humano. Né? A gente tem essa ideia de que o ator é uma pessoa. Só que a teoria ator-rede, né, essa palavra ator, ela poderia ser traduzida também por actante, porque ela se refere a algum tipo vamos dizer assim, de objeto, né? E o sujeito humano pode ser também um objeto, dependendo da rede que ele está inserido, que produz uma ação. Então, ele é um actante. Então, um animal pode ser um actante, uma tecnologia pode ser um actante. Né? Dependendo da situação, o comportamento do dinheiro pode ser um actante. Então, é um tipo de teoria que visa, de alguma maneira, fornecer explicações que saem desse campo de uma intenção de uma pessoa, de um sujeito em determinado campo. Ela vai mostrar como que esses objetos agem uns sobre os outros. Né? No caso desse texto do Michel Calon, você tem actantes aí que são o escalope, que é um animal, né? Você tem aí o próprio comportamento, né, do mar, enfim, dos predadores também como actantes, os pescadores, os pesquisadores, todos esses elementos dentro dessa trama são actantes, porque eles têm agência, eles desempenham uma ação dentro dessa rede. Né? E eles usam a palavra rede também, porque justamente a rede ela dá essa ideia de uma interconexão, e a rede, em algum momento, ela pode se interromper, ou essa rede pode ser conectada com outras redes, né? Ela não é um sistema fechado. Tá? Então, essa teoria foi desenvolvida a partir das pesquisas do autor desse texto, que a gente está utilizando como base aqui hoje, que é o Michel Calon, e o Bruno Latour, né? Nos estudos sobre as chamadas controvérsias sociotécnicas. Né? Essas controvérsias sociotécnicas, elas são certas polêmicas que envolvem o estabelecimento de um fato científico. Né? Como a gente sabe, a atividade científica ela é uma atividade também polissêmica. Né? Há uma série de desacordos em relação ao estabelecimento do fato científico. Então, esses autores vão estudar essas condições sociológicas, né, sociais, através das quais a gente constitui um fato científico. Né? Como que você estabelece esse consenso dentro da comunidade científica que faz, então, que dá a alguma coisa esse caráter de fato. Né? Ou também como que dentro da comunidade científica um determinado movimento acontece para minar, né, essa qualidade de fato de determinado aspecto. Então, essas pesquisas, pessoal, dessas controvérsias sociotécnicas, são, na verdade, um conjunto de diversas pesquisas sociológicas que vão abordar o fazer científico em diversas áreas, né, que vão desde a química e biologia, passando até a ciência da computação. Então, eu já disse para vocês isso, né, que essa teoria ela pode ser traduzida como actante-rede, né, ao invés de ator-rede, por causa dessa expectativa que a gente tem em torno da palavra ator, que remete a um sujeito humano. Né? Então, essa teoria ela vai descrever e explicar processos através dos quais um dispositivo tecnológico, por exemplo, um animal, vai desempenhar um papel de agência dentro de uma rede, né, ou dentro desse sistema. Então, todo esse aparato, então, ele é a sociologia da tradução, né, ou o estudo das controvérsias sociotécnicas, né, como a gente poderia também chamar a partir dessa formulação inicial, é uma investigação sociológica do fazer científico e do uso de tecnologias a partir de atividades de tradução que são operadas entre os diversos actantes que compõem uma determinada rede. Por isso que ela também se chama uma sociologia da tradução. Aqui um lembrete importante, pessoal, porque
A palavra tradução, né, a gente comumente também utiliza a palavra tradução pensando esse processo pelo qual você converte, né, um texto de uma língua numa outra língua. Mas a sociologia da tradução diz respeito a um outro tipo de tradução. O linguista russo Roman Jakobson, ele diz que a gente poderia pensar em pelo menos 3 tipos de tradução, que é a tradução interlingual, né, que é traduzir de uma língua para outra, outro tipo de tradução que ele vai chamar de tradução intralingual, que é traduzir de vocabulários sociais diferentes dentro de uma mesma língua, né? Então, por exemplo, o vocabulário técnico da ciência, e aí você vai publicar uma revista, um artigo na revista, sei lá, na revista Veja ou qualquer revista assim, né, bem perto assim desse senso comum, uma revista não especializada. E aí você tem que então operar todo um trabalho de tradução, né, daquelas questões científicas complexas é uma tradução dentro da própria língua, né? Por exemplo, é um texto em português e outro texto em português. Mas o que ele traduz ali é um sistema diferente, né? Ele traduz um sistema conceitual da ciência em uma linguagem simples que possa ser apropriada pelo sujeito do senso comum. Então é nesse sentido que a gente chama uma sociologia da tradução, porque a sociologia da tradução ela diz respeito aos diversos pontos de tradução que um trabalho tem que passar. Por exemplo, já pensando no trabalho de vocês, né? Se vocês vão fazer uma explicação, de repente, para um sujeito de pesquisa ou para uma instituição, né, e você está trabalhando com uma teoria específica, seja psicanálise, abordagem centrada na pessoa, como é que você vai poder, então, traduzir o seu problema de pesquisa, a partir que você desenvolveu a partir de seus fundamentos teóricos, em um contexto que as pessoas não conhecem essa teoria para tornar de alguma maneira acessível. Ou seja, a gente também, nas nossas pesquisas, a gente está fazendo esse tipo de processo de tradução ao apresentar nossa pesquisa, né, em outros contextos. Né? A gente poderia pensar a própria adaptação, as próprias adaptações que são feitas do nosso projeto de pesquisa para atender às exigências da plataforma Brasil como um tipo de tradução também, um tipo de tradução interlingual. Desculpa, um tipo de tradução intralingual, que é uma tradução dentro da língua. Bom, esses autores, pessoal, né, da teoria ator-rede, eles vão nos trazer um importante lembrete, que não é exatamente um lembrete original, porque ele é alguma coisa que é dita também por outras teorias e outras formas de conhecimento. Né? Mas é o lembrete que a prática de pesquisa e a construção de conhecimento científico é uma prática social. Né? Sendo a ciência uma prática social, ela também está sujeita às mesmas vicissitudes tanto quanto diversas outras práticas sociais. E, por exemplo, se a gente tomar um trabalho importante, que talvez vocês estejam vendo, ou uma grande conhecedora, né, desse trabalho é a professora Vera, que conhece bastante o trabalho do filósofo Thomas Kuhn. Né? Então, o filósofo Thomas Kuhn ele realizou uma abordagem bastante semelhante aí, né, ao do Bruno Latour, né, e do Michel Calon, para compreender as verdades científicas mais como uma expressão de um certo consenso social entre os pesquisadores do que propriamente a expressão de uma verdade metafísica imutável. Né? Então, nesse livro dele, que se chama A Revolução do Paradigma Científico, Thomas Kuhn ele vai afirmar que grandes mudanças paradigmáticas na ciência são menos o resultado de uma grande descoberta do que uma mudança social no meio dos pesquisadores e cientistas. Né? É como se a gente pensasse assim, que uma geração de pesquisador vai descobrindo algumas coisas que vão considerando como verdadeiras, né? Mas que esses elementos só vão se tornar hegemônicos, na verdade, quando esses outros pesquisadores, né, de uma outra geração mais antiga forem deixando os postos para esses novos pesquisadores, para essa nova geração de pesquisadores que vem aí. Né? Então ele aborda esse problema a partir dessas questões sociais. Ele vai dizer, não tem uma verdade científica fixa, porque essa verdade científica ela depende desse tipo de acordo social. Né? Então a teoria actante-rede, né,
ela vai dizer de algo muito importante na nossa pesquisa, porque ela vai nos lembrar como é importante que a gente entenda quem são os atores institucionais mobilizados pelas nossas pesquisas. E aí algo que eu convido todas vocês a pensarem, pessoal. Quem são os atores? Quem são os actantes institucionais ou materiais, né, que são, de alguma forma, interpelados, né, pela nossa pesquisa? Mobilizados, né? Como vai se dar a representação desses atores, instituições que as nossas pesquisas vão interpelar e mobilizar de alguma forma, né? E, por último, e não menos importante, como as instituições vão traduzir nossa pesquisa segundo os seus próprios interesses, porque tem isso também, né, pessoal? Né, assim, dentro das instâncias institucionais, os atores vão ver, olha que legal, a pessoa está fazendo uma pesquisa para isso, né? E ela vai tomar aquela pesquisa ali segundo elementos também que tem a ver com os interesses da instituição, né? Do tipo, alguém pode usar sua pesquisa para falar, olha que legal, eu estou conseguindo pessoas aqui para, né, para investigar, para nos ajudar a pensar esse tema tão caro à nossa instituição, né? Enfim, a gente também vai fazer parte de um jogo, né, maior, que é o jogo da instituição. Então, essa é uma questão fundamental, né? Como que a gente vai tornar a nossa pesquisa interessante para uma instituição, de modo a poder contar com a sua cooperação também? Eu já falei disso em algumas situações, né, pessoal? Mas imagine o seguinte: você quer pesquisar, por exemplo, um elemento específico relacionado aos profissionais da saúde, né? E aí, pessoal, é algo também importante, porque assim, como que a sua pesquisa vai chegar nessa pessoa, né, que está trabalhando ali em turnos, em plantões, que está às vezes super cansada, estressada com a situação do coronavírus, né? O que faz para ela o seu trabalho ser interessante o suficiente para ela gastar com você ali uma hora e pouco participando de uma entrevista ou de um grupo, ao invés de ir para casa dela descansar depois de um dia estressante de trabalho com toda essa pressão, né, que a gente está vivendo no sistema de saúde relacionado ao coronavírus. Então, isso é uma questão prática, né? Quer dizer, o que você faz ali para a sua pesquisa, de alguma maneira, se tornar interessante para aquele sujeito também, né? Conseguir com isso a participação dele. Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, pessoal, elas não são feitas exclusivamente pela teoria ator-rede, né? Muitos antropólogos também vão registrar como parte do seu trabalho de campo certas etapas, né, que a gente poderia chamar de problematização e interessamento que vão atravessar o seu trabalho. Os antropólogos, eles são muito sensíveis a isso, né? No diário de campo do antropólogo você vê refletida essa preocupação de campo, né? Essas preocupações institucionais. Como exemplo, eu gostaria de citar aqui a tese de doutorado da antropóloga e linguista Bruna Franqueto, que foi defendida em 1986. Né? A Bruna Franqueto é uma grande referência no trabalho no Museu Nacional do Rio e no programa de pós-graduação em linguística da UFRJ. É uma grande referência, né, no estudo das línguas indígenas do Brasil, documentação. Ela tem um trabalho assim, muito extenso, de mais de 30 anos de documentação da língua cuicuro. E em 1986 ela publicou, né, a tese de doutorado dela, que é justamente o título da tese é Falar Cuicuro, estudo etnolinguístico de um grupo caribe do Alto Xingu. Então o grupo caribe é vamos dizer assim, o tronco maior linguístico, o cuicuro é o tronco específico, então ela tem uma pesquisa voltada para o estudo dessa língua, ela quer estudar essa língua a partir de elementos da linguística moderna, da linguística contemporânea, da gramática gerativa, né? Então é um trabalho muito interessante, muito técnico. Mas ao mesmo tempo que ele é muito rigoroso, né, nessa questão da descrição da língua a partir desses elementos da linguística, o primeiro capítulo da professora Bruna Franqueto, né, na tese dela, vai descrever, vai se voltar muito mais para as determinadas situações sociais e institucionais que forneceram acesso ou obstáculo à comunidade falante da língua cuicuro. Então, assim, todo o processo que ela vai procurar a FUNAI, né, e a FUNAI vai ter que fornecer as autorizações, e aí tem pessoas específicas com quem ela tem que falar, tem prazos, né? Então ela vai narrar isso na tese dela, né?
E depois, quando ela chega dentro da comunidade, isso também não termina, né? Porque uma vez dentro da comunidade, ela vai ter que convencer as pessoas dentro da comunidade cuicuro que é importante que a língua deles seja estudada, né? Que isso possa movimentar laços, né, sociais e culturais dentro da comunidade deles, né? Então ela vai narrar, por exemplo, todo um jogo de interesse que precisa ser considerado para garantir a realização da pesquisa dela, desde até de, por exemplo, ela vai ter que se aproximar dos anciãos dessa cultura, né? As pessoas mais velhas que aprenderam a língua, que aprenderam português depois como segunda língua e que têm o cuicuro como língua materna, né? E você vai ter os mais jovens que de repente já tiveram como língua materna, né, ou primeira língua, a língua portuguesa, e que depois foram aprender o cuicuro, às vezes nem aprenderam, né? Então ela vai descrever toda essa dinâmica, né? Então esse capítulo da tese dela vai contar duas narrativas simultaneamente, que é a narrativa da documentação, né? O método que ela vai usar para documentar a língua cuicuro, e vai também narrar essas dinâmicas de interessamento da pesquisa, ou seja, como que ela foi desenvolvendo estratégias para tornar a pesquisa interessante para a própria comunidade, né? E para os atores envolvidos. E o que é interessante, né, pessoal, assim, que ela vai problematizar vários aspectos dessa rede de atores que está envolvido na pesquisa dela, e de certa forma ela vai chegar a problematizar a própria presença dela ali na terra indígena, né? Quer dizer, os anseios dela, eu cheguei aqui para estudar a língua com esses elementos da linguística moderna, contemporânea, e está lá utilizando várias ferramentas interessantes, vamos dizer assim, vários preceitos teóricos super sofisticados, mas ela se questiona também, né? Quer dizer, bom, mas e aí, o que diferença eu vou fazer para essa comunidade, né? Como que eu vou ajudar essas pessoas? O porquê que é importante estudar essas línguas? Né? É importante para quem? Como? Né? É uma mera satisfação aqui né, de uma questão científica para fazer a linguística avançar? Né? Que ponto que eu posso contribuir com alguma coisa para essas pessoas? Então ela vai se interrogar sobre isso também no seu trabalho. Né? Bom, pessoal, eu estou fazendo um percurso aqui para salvaguardar vocês assim, de algumas questões, que é a partir do texto do Michel Calon, eu faço um percurso que é eu não venho pela porta da frente da pesquisa, eu venho pelas portas dos fundos, né? Que é, bom, vamos olhar aqui como é que são as questões institucionais, como é que elas se colocam para a pesquisa. Isso é porta dos fundos, porque geralmente a gente pensa a pesquisa lógica de uma outra forma, né? Quando vocês sentam lá para pensar o trabalho de vocês pensam o trabalho da perspectiva de vocês, né? Que é, olha, tem tal tema que eu estudei muito, como é que eu acho que isso aqui é interessante para ser estudado. Então a gente vai pensar no que a gente acha que é interessante, na forma como a gente percebe o problema, né? Enfim, eu estou levando vocês para esse outro olhar que é, bom, tem outros atores envolvidos na pesquisa e como que eles percebem também o problema. Mas para que a gente não fique sem nada nesse aspecto também, eu estou indicando para vocês um vídeo que eu espero que vocês tenham tido tempo de assistir. É um vídeo assim que é uma aula curta, mas muito boa, do professor Luiz Augusto Passos, que vai mostrar, não é o Luiz Augusto Passos aqui do IE, tá, pessoal? É um professor de Brasília. E ele vai mostrar justamente assim como que a gente delineia um problema de pesquisa. E como que é importante você delinear esse problema de pesquisa a partir dessa relação com uma boa revisão bibliográfica. Então ali ele vai mostrar o passo a passo para vocês, eu não vou ficar nisso porque eu acho que não tem nem como falar melhor, né, o que ele já falou nessa aula. Então fica aí para vocês, está no link do no nosso roteiro, do nosso esquema. Então se vocês assistirem atentamente essa aula do professor Luiz, vocês vão notar que esse material ele é muito útil, que ele vai fazer pensar o problema da pesquisa dessa perspectiva que eu falei para vocês, que é do pesquisador. Né? Então, ela vai nos fornecer uma série de parâmetros básicos, né? Que a gente necessita deles na hora de escrever um projeto. Né? Então, são esses parâmetros que é como pensar o problema, o que é o problema de pesquisa. O trabalho do Michel Calon, que a gente vai ver aqui hoje, sobre a pesca de escalopes, né, em Saint-Brieuc, ele trata de uma coisa um pouco diferente. Né? É mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês. Os projetos, pré-projetos de vocês foram aprovados, e aí agora começa um novo tipo de problema, uma nova fase, que é como a gente vai implementar essa parte prática do projeto. Como que a gente vai conseguir acesso às instituições e realidades que a gente deseja pesquisar. Né? E é uma outra etapa também.
E aí, assim, eu vou reservar também uma discussão especial para a questão das pesquisas que a gente considera como pesquisas bibliográficas, porque eu acho que essas pesquisas também vão mobilizar uma rede, né? E vou entrar especificamente depois para falar como que essas pesquisas também vão mobilizar essa rede, tá? Apesar de que não estão ligadas a uma instituição específica, né? Bom, se uma pesquisa, né, a gente poderia dizer, é uma espécie de apresentação ou representação do trabalho do pesquisador num certo teatro social, né? Você pergunta ali no teatro social, bom, o que, que o pesquisador faz? Faz a pesquisa. Aí no imaginário social, na representação social, você imagina um cara com uma prancheta conversando com alguém e anotando coisas, né? Então você tem todo esse olhar da pesquisa propriamente acontecendo como uma espécie de representação social do trabalho do pesquisador. Então, se a gente pudesse olhar para a pesquisa a partir dessa representação social, o Michel Calon ele vai direcionar o olhar dele para uma outra coisa, que são os bastidores, né? Ele vai direcionar o olhar dele para uma série de operações miúdas, né? Que vão tornar possível uma pesquisa, uma série de decisões, estratégias, que não necessariamente são guiadas pelo pensamento científico, mas por um jogo prático e cotidiano de interesses, né? Que são jogados entre esses diversos atores envolvidos no processo de pesquisa. Então, por exemplo, a nossa decisão, às vezes, de pesquisar um contexto institucional ou outro, não é uma decisão guiada por um elemento puramente racional. Às vezes a gente vai guiado assim por um elemento contingencial, né? Do tipo, essa instituição abriu as portas para mim, essa outra não. Então, se eu preciso fazer meu trabalho, eu vou para essa e vou ver o que essa instituição me oferece, né? Então tem esses jogos aí que é importante a gente tomar consciência deles. Bom, como todos nós já sabemos, se a gente não sabe disso, a gente deveria saber. Toda a ciência vai se produzir dentro de situações sociais complexas. E esse autor do texto que a gente trabalha aqui hoje, que é o Michel Calon, vai operar com um tipo de descrição da atividade científica que vai lançar a luz sobre as articulações, interesses e lógicas institucionais, né? Muito mais do que propriamente numa racionalidade, numa metodologia da pesquisa. Entende, pessoal? Ele está mais preocupado com isso. Quer dizer, quais são as articulações dos interesses, né, a partir dessas relações com a instituição, do que dizer assim, que tem uma metodologia, né, específica que vai ser seguida. Essa descrição nos ajuda a pensar quais são os interesses articulados às nossas pesquisas. Né? A gente também tem que pensar assim, quais são os interesses que estão articulados às nossas pesquisas? Como que a nossa pesquisa de alguma forma se contrapõe ou cria sinergia com um determinado tipo de interesse, né? E aí esses interesses podem ser de instituições, podem ser de alguns sujeitos, né? E como que essas sinergias, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, pessoal, não necessariamente a pesquisa vai atender o interesse da instituição, né? Não é que a pesquisa é feita para atender diretamente o interesse da instituição, mas de alguma forma, se ela não puder tocar nisso de alguma maneira, ela não chega nem a acontecer. Né? Se eu propuser, por exemplo, uma pesquisa que fere o princípio institucional, eu não vou ter autorização da instituição para fazer pesquisa. É simples assim, né? Então, apesar de que a pesquisa não vai atender necessariamente o interesse da instituição, e isso é saudável de alguma maneira, né, porque a pesquisa não visa ser só uma espécie de espelho confirmador, né, da imagem que a instituição tem sobre si mesma, mas mesmo assim cumpre refletir sobre qual a implicação das nossas pesquisas nos interesses dessas instituições que vão abrir suas portas para nossas investigações e como que a gente vai negociar a nossa permanência e sobrevivência dentro desses ambientes. Deixa eu dar uma olhada até aqui como é que vocês estão. Bom, até agora 16 pessoas. Mudando o bom dia aqui. Bom dia, Limara. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. Bom dia, Tatiana. Bom dia,
Kelly e bom dia, Maria Rosa. Bom, se está tudo tranquilo aí, se tiverem perguntas, podem ir deixando por aqui, mas se não tem perguntas por enquanto, eu vou seguindo, tá? Bom, então esse texto, né, do Michel Calon, ele vai partir de uma noção que é a ideia, a gente poderia dizer que são cenas uma cena acontecimento, né, para utilizar esse conceito aí que foi forjado pelos professores Vera Brum e Silas Monteiro, né. A Vera e o Silas criaram esse conceito que opera em diversas dissertações que eles orientam, que é essa ideia de cena acontecimento, que eu acho que é uma ideia interessante para a gente pensar esses acontecimentos institucionais, né. Mas no caso dessa pesquisa do Calon, que o Calon vai nos narrar aqui, né? Essa cena acontecimento vai ser composta por 3 elementos, tá, pessoal? Opa, obrigado. Então a gente tem 3 pesquisadores, né, oceanógrafos, que viajaram para o Japão e lá eles constatam a possibilidade de cultivo de um tipo de escalope, né, esse escalope que nasce de forma, vamos dizer assim, selvagem, na Baía de Saint-Brieuc. Eles encontram lá no Japão um tipo semelhante, que não é o mesmo, mas assim, ele que é cultivável, né? E aí você tem também, diante disso, uma grande lacuna de informação no que concerne às formas e mecanismos de reprodução desse escalope específico, né, que cresce na Baía de Saint-Brieuc. Bom, eu imagino que vocês já tenham comido, saibam o que é um escalope, né? Enfim. Mas se não souber também, vocês podem dar uma procuradinha. Ele é um tipo específico de fruto do mar, né? E ele cresce em umas condições, ele se transforma parte de um coral, ele tem que se fixar para poder crescer. Então, você tem aí essa lacuna de informação a respeito do mecanismo de desenvolvimento do escalope. E aí, nesse ponto, não havia uma ligação muito clara entre o interesse do escalope e dos pescadores. E o terceiro ponto, a terceira cena acontecimento, é que a pesca, né, que é a atividade econômica principal dessa região, da Baía de Saint-Brieuc, né, na França, ela começa a sofrer um rápido declínio. E aí o que acontece? Você tem a Baía de Saint-Brieuc na França e do outro lado do Canal da Mancha, né, o Canal de Brest, né, que é uma região na Inglaterra que tinha o mesmo tipo de escalope, um tipo semelhante de pesca, mas que lá sofreu um tipo de declínio, então lá a coisa meio que acabou. Então isso é importante porque é como se essa região fornecesse parâmetro para eles, né? É como se o pessoal de Saint-Brieuc ficasse sempre pensando assim, vai acontecer com a gente como aconteceu com o pessoal lá em Brest, né? Se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer alguma coisa. Então, o Michel Calon então vai descrever essa saga, né? Desses 3 pesquisadores que viajam para o Japão, constatam essa possibilidade de cultivo do escalope e aí eles vão construir um projeto de pesquisa e conseguir financiamento, e tentar conseguir financiamento. A saga é essa, né? Eles precisam, então, desse aval da comunidade, da sociedade, para conseguir o financiamento, para constituir, então, a sua pesquisa. Então, para conseguir financiamento, né, assim, o que você faz aí? Tem a problematização para o Michel Calon, ela tem um aspecto específico aí, socialmente falando, que é o seguinte: quando a gente problematiza alguma coisa, a gente se posiciona no interior desse problema de modo a se tornar indispensável. Sabe? Por exemplo, vamos supor, vou problematizar a ideia de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas. Né? Vou problematizar esse diagnóstico, né? vou confrontar isso, vou dizer que isso é uma espécie de invenção da psiquiatria para poder vender o remédio, né? Enfim. E aí vou tentar trabalhar a partir dos elementos que a ciência me oferece para, né, por exemplo, as ferramentas que eu tenho, né, as leituras, os testes, enfim, as pesquisas já existentes. Então, você vai mobilizar uma série de elementos, né, que vão, de alguma maneira, fornecer o delineamento ali daquele problema, daquela hipótese de trabalho, né. É claro que, do ponto de vista científico, né, pessoal, a coisa muitas vezes não aparece assim, né? Não aparece já como uma certeza, assim, do tipo, nossa, isso aqui não existe, né? Mas a pessoa vai trabalhar aquilo como uma hipótese a partir de um conjunto de evidências e vai estar, de alguma maneira, construindo um dispositivo em que ela possa ser
que essa hipótese também possa ser contrariada, né? Mas o processo de construção dessa hipótese, invariavelmente, ele vai produzir uma situação na qual o sujeito problematiza, né, o cientista, ele vai se tornar um ponto obrigatório de passagem, né? Quer dizer, para você entender essa questão, você vai ter que obrigatoriamente passar por ali. Né? E ao se colocar como ponto obrigatório de passagem, você vai operar uma tradução. Então, no texto do Michel Calon, por exemplo, como é que os cientistas se colocam como ponto obrigatório de passagem? Por exemplo, eles são um ponto obrigatório de passagem quando os pescadores começam a querer entender mais sobre o escalope, né? Os pescadores vivem de pescar o escalope, mas eles desconhecem, né, o ciclo reprodutivo, como é que opera e tudo mais. E aí eles se colocam nesse lugar. Então, para o pescador que quiser conhecer como é que funciona o ciclo de vida do escalope, esses cientistas vão se tornar um ponto de passagem obrigatório. E também vão se tornar um ponto de passagem obrigatório porque eles é que foram lá no Japão para ver que tem um outro tipo semelhante que pode ser cultivável. Né? Ao se tornar um ponto de passagem obrigatório, né, existe um processo através do qual os sujeitos também vão realizar uma espécie de interdefinição de atores. Né? Então você vai ter os cientistas, né, que vão, de alguma maneira, se relacionar com esses atores também, que são os pescadores. É como se fossem os pescadores são nossos aliados. Por quê? Os pescadores querem que o escalope se reproduza, né, querem cuidar da reprodução do escalope, para que a atividade econômica deles possa, né, perdurar a longo prazo, possa prosperar. Né? Então, assim, mesmo sem conhecer exatamente quem são os pescadores, né, os cientistas já realizam essa definição dos atores. Né? Falam assim, olha, a gente tem que se aproximar dos pescadores, eles são nossos aliados. Né? Eles é que vão, talvez nós vamos lá, junto com eles, justificar para o governo a importância desse projeto de pesquisa para a gente poder ganhar o financiamento. Então você tem essa interdefinição dos atores e você tem também uma construção de dispositivos de interessamento. Ou seja, esses atores, quando eles são estabelecidos ali como aliados, como é que a gente vai encadear essa relação de um com o outro? Isso que são os dispositivos de interessamento. Aí o Michel Calon, vou citar uma parte do texto dele na página 63, tá no nosso esquema de aula, tá, gente? Para quem está acompanhando aí também, esse esquema que eu deixo para vocês aí na página, que é esse pequeno texto, né? Ele vai dizer assim, por que falar de interessamento? Né? A etimologia dessa palavra justifica a sua escolha. Ele fala, estar interessado é estar entre, inter-esse, é estar interposto. Mas entre o quê? Ele vai dizer, então vamos retornar ao problema dos pesquisadores. Durante a problematização, eles uniram forças com o escalope, com os pescadores e com os outros colegas cientistas para poder obter, né, um certo objetivo, alcançar um certo objetivo. Fazendo dessa forma, eles, então, cuidadosamente foram definindo identidades, objetivos e inclinação dos seus aliados. Mas esses aliados, eles são, o que eles fazem é tentar implicá-los a partir da problematização como atores. Né? A gente não tem certo que eles já estão implicados. Continuando na citação, sua identidade, consequentemente, é definida em algumas situações de modos competitivos. Né? Uma identidade passa a competir com a outra. Né? Quem sabe mais sobre o escalope? É o pescador ou o cientista? Né? É o pescador que está trabalhando com ele ali o dia inteiro ou o cientista que chegou para fazer a pesquisa? Nesse sentido que a gente deve entender o interessamento, continuando na citação. Interessar outros atores é construir um dispositivo que possa ser colocado entre eles e todas as outras entidades que querem definir as suas identidades de uma outra forma. Ou seja, fazer uma pesquisa, pessoal, o que ele está dizendo aí, né? Que você precisa interessar os outros atores, você precisa de alguma forma criar um dispositivo no qual você vai operar a convergência de diversos interesses
né, para dentro